Olá, seja muito bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente importante que faz o esporte pelo Brasil e pelo mundo. Convidado de hoje, eu conversei com bastante gente, avisei alguns caras, falou, essa semana vai um cara aí que eu acho que vocês conhecem. E ele é uma referência no esporte que ele pratica e atua há muitos anos. Meu amigo Zego, tudo bem, Zego? Tudo bem, prazer estar aqui, viu? Muito Estamos legal, aqui. muito legal ter você aqui com a gente, Zego. Você sabe, bom, acredito que você sabe, mas a modéstia impede de dizer, você é um cara que tem uma moral tremenda com o pessoal da minha faixa de idade aqui, a turma de 50, 60 anos. O pessoal, você fala em Zego, todo mundo sabe, futsal, aliás, na verdade é futebol de salão, né, Zego? Nosso esporte era um pouquinho diferente, né? É verdade. A gente começou no salão, né? Eu como atleta, e até 88, quando teve a mudança, né? Eu já contava com 35 anos. Eu fui um pouquinho antes para a Espanha e ainda tive, praticamente, ainda fui treinador lá de futebol de salão. E Futebol em de salão, você começou 88, jogando no 89, Juventus? Não. teve a mudança. Você começou Hã? jogando no Juventus, Zego? Comecei jogando no Juventus. Meu primeiro título foi no Juventus no ano de 69, no infantil. Naquela época, infantil ia até 15 anos, era de 3 em 3 anos. Depois E eles se inventaram um jogava monte na de quadra categoria. aberta, né? Jogava-se na Inventaram quadra uma aberta. fraldinha, mamadeira, chupeta, inventaram tudo que era possível aí para fazer. Será que é para fazer mais dinheiro na filiação na Federação Paulista? Também estava precisando, né? Porque na época que eu jogava, haviam 3 categorias só, que era o Mirim, que o Mirim ia longo, ia de 12 a 15, né? E o infantil. Então, de 15 a 18. Então, havia muito espaço. Depois começaram a de 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16, né? E aí depois veio mais cedo, veio uma madeira, chupetinha, essa coisa toda. E uma coisa que eles foram adaptando também era a bola, né? Quando a gente jogava de criança, a bola era única, né? Era aquela bola pesada. Se tivesse 20 anos ou tivesse 10, a bola era a mesma, né? Exatamente, ali agora, aquela bola que tinha era própria para quadras pequenas, né? Por isso que a bola era daquele jeito. As quadras eram de 14 metros por 26, um pouco maior que isso. Então, tinha que ter uma bola pouco pesada e que não pulasse muito. Então, aquela bola foi adequada. Esse regulamento antigo para criança foi uma pena ter se perdido, né? Porque a gente, em quadra pequena, ganhava muita qualidade. Tinha que pensar mais rápido, tocar mais rápido a bola, o drible mais curto, a finalização mais veloz. Isso ajudava muito. Eu sempre adoto isso para criança. Desde quando eu comecei a treinar, nunca mudei a minha forma de treinar baseada no futebol de salão, que é onde o menino evolui mais. Deixa eu te perguntar um negócio, Igor. Você começou no Juventus e você tem uma coisa que pouca gente deve ter feito na carreira. Você jogou por Palmeiras e por Corinthians também. Palmeiras e Corinthians na sua carreira. É verdade. Eu joguei no Corinthians e depois no Palmeiras. No Corinthians nós fomos campeões brasileiros, né? Tinha aquele probleminha de o clube às vezes não era bem administrado. Quando mudava o presidente, às vezes ele parava determinados esportes, parava o basquete, parava o futsal. Naquela época era o Vicente Mateus e o Vadielu, né? E depois eu fui no Palmeiras, onde eu praticamente joguei o resto da minha carreira. Você Como jogou com grandes. No Palmeiras, você jogou com Sorage? Sorage, o Nelson, o Dárcio, o Feitiço, Pinga Fogo, O todo esse Sorage ele povo. era considerado meio que o Falcão dessa geração, não? O Sorage, eu diria que Sorage era um jogador tinha uma facilidade de encontrar o espaço vazio, não era tão fintador, né, como o Falcão, mas era um jogador que tinha um domínio de bola perfeito, né, muito inteligente e muito habilidoso também. E no Corinthians, o grande nome, quem que era? O Medina? Ou Medina Não, depois? na minha época não, tinha o Mota Rabelo, tinha o Sacramento,
tinha os irmãos Nelson, que era o Paulo Nelson e o Fernando. Naquela época se substituía pouco durante o jogo, né? Zé Ricardo, um pessoal mais antes do Medina, né? O Depois veio. Medina já veio mais para o começo dos anos 80, né? Exato, 70 e. Não, 80, Comecinho dos 80. Eu lembro do Medina garoto ainda, e eu sou 61, então nessa época eu também tinha 20, 21 anos. Eu lembro bem que ele era um dos grandes destaques, um camarada. E ele era magrinho, né? Era uma coisa que a gente via muito, os caras miudinhos, mas jogavam muito fácil, né? Ele tinha um companheiro, Minguinho, O Medina e Mingo, eu ia te falar Minguinho, isso, o Mingo também era muito bom. se entendiam muito bem. E como é que foi essa situação? Você jogar por Corinthians, jogar em Palmeiras? Teve alguma conversa aí de politicagem ou tranquilo? Trocou de camisa e Não, tá tudo certo? foi tranquilo, não teve nada de nenhum problema, não. Lógico que tinha muita rivalidade, né? Mas não foi tranquilo, foi bem tranquilo, não teve problema nenhum. Eu tenho até umas histórias, eu me lembro bem, uma história do primeiro título, em 71, eu tinha apenas 17 para 18 anos, eu era juvenil. E eu me lembro que eu entrei, eu não jogava muito, eu era garoto, né? Mas eu entrei faltando 1 minuto, nós precisávamos empatar um jogo em São José, e eu entrei, eu olhei tanto o meu treinador, o seu Paulino, que ele me colocou e acabei fazendo o gol de empate da classificação. Depois nós não jogamos mais. Aí o Paulino, alguém trouxe uma champanhe, nós não éramos campeões, né? Mas tínhamos chegado à final. Naquela época ninguém batia o Palmeiras estava invicto há 2, 3 anos. E o seu Paulino pegou, não deixou soltar o champanhe, não. Ele falou: olha, nós só vamos estourar essa champanhe quando nós formos campeões. Aí olhamos tudo para ele, pô, era um time de garoto. Aí ficamos, será que nós vamos ganhar do Palmeiras? E nós acabamos aquele jogo dando 4 chutes a gol na final contra o Palmeiras. Eu não joguei, jogou o Sacramento, o Mota Rabelo, e demos 4 chutes e metemos 4 gols. O Palmeiras deu 80. Tinha um goleiro chamado Bagaço. No segundo tempo, ele levou uma bolada na cara e o nosso massagista despertou, né? Despertou o Bagaço com tremendo tapa no rosto, que se ouviu em todo o ginásio. Aí o Bagaço voltou, graças a Deus. O goleiro reserva estava ali tremendo e acabou o Corinthians sendo campeão. A torcida estava lá em peso. Mas foi um tapa, assim, providencial. Foi na base do tapa, isso é bom. Nós estamos no Confraria dos Esportes dessa semana, recebendo essa lenda do futebol de salão nacional, o Zego. Nós vamos fazer uma breve pausa, eu volto já já. Fica aí que já estou voltando. Estamos de volta, segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, recebendo o grande nome do futebol de salão brasileiro, Zego. Ô Zego, me fala uma coisa, você viveu a transição, né, do futebol de salão para o futsal, foi uma mudança de nome, teve uma alteração do tamanho da área, começou a ter uma bola um pouquinho diferente, passou a valer gol de dentro da área também. Como é que você viveu esse momento, essa transição? Foi tranquilo ou você já estava com tudo tão na cabeça assim? Olha, Ari, eu tinha muito contato com o seu Januário D'Arés, que era o presidente da FIFUSA, que era a Federação Independente à FIFA, né? E eu cheguei, quando o Januário me deu a notícia que o Brasil ia se desfiliar da FIFUSA para entrar na FIFA, eu comentei com o seu Januário o seguinte, que olha, que o seu João Avelange não era uma pessoa confiável. Eu tinha certeza absoluta que eu já tinha conhecido a Europa, que se nós seguíssemos com a Federação Independente, nós seríamos seguramente olímpico, porque a FIFA estava brigada com o Comitê Olímpico, e nós íamos entrar nessa briga.
Além disso, tudo que o Avelange estava prometendo, eu sabia que não ia se cumprir. Então, nós acabamos perdendo a nossa federação, que era sede aqui no Brasil. Entramos numa federação de campo que é dominada principalmente por europeus, e o sonho olímpico acabou indo para o espaço. Infelizmente, eu tinha razão. A grande esperança seria no Rio 2016, e nós já vimos que a coisa não andou do jeito certo, não. Essa ideia que eles tiveram de, tudo bem, a Fifusa, aquela briga política, tudo mais, vamos ficar dentro da quadra aqui, só para entender um negócio. As alterações de regra, né? A área aumentou um pouquinho, valer gol dentro da área, lateral com o pé, escanteio com o pé, esse tipo de coisa foi para trazer uma dinâmica diferente. Você acredita que teve resultado? Principalmente para a criança, não foi boa. Alguma coisa ativou um pouquinho, deu um pouco mais de mobilidade ao jogo, mas eu tenho muita coisa que eu não gosto, né? Eu acho que esse é um jogo de 4 contra 4, eu não gosto de ver goleiro linha, né? Eu acho isso muito feio, né? Não é agradável. Para mim, é um jogo de 4 contra 4. Pode ter uma expulsão, pode ficar algum tempo fora, mas você jogar, às vezes, todo o tempo com um goleiro linha do jogo, isso para mim não tem sentido, né? Ficou um Mas, pouco descaracterizado o jogo. mas a gente tem que se adaptar, né, Ari? A gente vai se adaptando, e eu acho para criança, por exemplo, você colocar meninos de 7, 9 anos numa quadra de 20 por 40, é melhor jogar futebol society. Aí já o menino perde totalmente a qualidade as qualidades que devem ter um salonista. Um salonista é um jogador de espaço curto, de raciocínio rápido. E aí você começa a não formar craques. Depois que a gente o regulamento mudou, nós só demos o Neymar. E o futebol de salão deu o Rivelino, deu Tostão, deu tantos jogadores, Zico, Ronaldinho, Ronaldo. E seguramente pelo fato das quadras serem absurdamente grandes para essa meninada de 9, 11 até 14 anos. E fazendo um caminho contrário, o futebol de campo, né? O futebol que todo mundo fala que é o futebol de campo, ele acabou usando a ideia do espaço reduzido. Todo mundo treina no espacinho mais curto, que é para tentar valorizar justamente essa velocidade de raciocínio, né? Exatamente, exatamente, como você falou agora. Eles procuram diminuir o espaço para os jogadores evoluírem, né, tecnicamente, e terem um raciocínio de jogo mais rápido, né? Eu Você acho que nós perdemos um pouco também a preparação dos meninos na parte técnica. O último grande treinador que a gente teve no Brasil foi o Tele Santana. Outro dia eu vi uma entrevista aí do Gabriel Jesus, que ele falou do treinador que foi do Barcelona, esqueci o nome agora. Guardiola. O Guardiola, né? E ele falou sobre essas partes de fundamento de jogo. Isso é a base para se ter mais velocidade. Se tecnicamente você tem jogadores mais dotados, você pode imprimir mais velocidade ao jogo. É isso aí. Deixa eu te perguntar um negócio, Zé. Depois que você parou de jogar, você acabou se tornando treinador, e nesse meio tempo, é muito difícil a gente achar alguém que inventou um negócio novo, ou pelo menos adaptou, e você é conhecido no mundo inteiro como o criador do tal do sistema 4.0. Esse sistema, você jogava ainda quando começou a ter esse tipo de pensamento? Não, eu adotei isso ainda aqui no Brasil, e deu bom resultado. Aqui na Citrosuco de Santos, que foi tricampeão do interior, no Mato Grosso do Sul, que foi tricampeão do estado do Mato Grosso do Sul e quinto no brasileiro. E
basicamente, é você colocar 4 jogadores velozes na quadra, mas imprimir uma velocidade grande ao jogo. Ontem eu comentei, não adianta você ter um carro muito potente no Vietnã, onde a velocidade máxima é 40 quilômetros. Eu trabalhei lá 4 anos, dos automóveis. Então, eu queria ter 4 jogadores e ter uma forma de jogar de forma que eu tivesse mais posse de bola, sendo, às vezes, tecnicamente, uma equipe um pouco inferior. Para isso, você tem que trabalhar a técnica para ganhar mais mobilidade e ter 4 jogadores rápidos, né? Tirei um pouco o pivô de trás, deu certo na Espanha, porque a distância do pivô, que é o 3-1, ali na Espanha, tinha um problema. Quando um time pressionava o outro, o goleiro ia lançar, a distância de 26 passou a 40 metros, né? Então, o Beck tem mais tempo de antecipar. Por isso que deu certo, mais certo até na Espanha. E aí eles colocaram esse nome de 4-0, né? 2-2, 3-1 e entrou 4-0. Aqui no Brasil, ainda o pessoal ainda não compreende bem, ainda não está tentando agora, né? Tem algumas equipes que estão tentando entender esse processo, mas se automatiza muito. Não é bem assim, mas a ideia minha agora é colocar aqui no Brasil e até apenas ter uma outra possibilidade, né? Você pode ter um quarteto que joga 3-1, depois o quarteto que joga com mais velocidade, e aí tem mais uma possibilidade, tem mais um argumento no jogo. No Confraria dos Esportes dessa semana, a gente está conversando com o Zego, um grande atleta, professor, treinador do futsal no mundo inteiro. A gente vai fazer mais uma breve pausa e voltamos já já para o terceiro e último bloco. Segura aí que eu estou voltando. Estamos de volta para o terceiro bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com ele, Zego, cara que sabe tudo do futsal. Zego, você me falava agora sobre o Brasil, que às vezes não entende algumas coisinhas, ainda tem um pouquinho a aprender taticamente. Eu tenho 2 caras que eu estava pesquisando aqui, eu sei que são seus fãs, os 2 da Europa, um treinador na Espanha, o Jesus Velasco, do Inter Movistar, sempre elogio o seu trabalho, e outro, um jogador que foi eleito 6 vezes o melhor do mundo, Ricardinho. Então parece que você está bem de fã-clube, hein? O Jesus foi quando eu cheguei na Espanha, ele era treinador da nossa base, né? Uma pessoa muito dedicada, a gente sempre conversa, eu de vez em quando vou lá na Espanha, e o Ricardinho era desde garoto, ele tinha muita virtude, me chamava às vezes uma hora e pouquinho antes para a gente trabalhar muito a parte técnica, a parte do individual dele, principalmente do lado direito, melhorar a perna direita dele. E depois ele treinava, desligava e pedia para eu ir uma hora antes lá. E depois a gente ficou muito feliz, né? Com ele vários anos de melhor jogador do mundo e também campeão mundial agora, né? Brilhante carreira. Né? É um jogador que vai deixar o nome dele na história por muito e muito tempo. É um jogador fantástico. Ele é fã do Falcão, ou seja, o futebol de salão tem essa característica, né? Não tem aquela coisa de. Tudo bem, vai um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúme é normal, né? Mas as pessoas se admiram, né? A gente vê o Falcão falando do Jackson, falando do Iacovino, né? Do Vander Iacovino. Então existe esse respeito, é uma coisa bacana, ver entre os jogadores. Né? Verdade. É verdade. O futsal tem isso também, né? As pessoas se relacionam mais, né? Se convivem mais. Talvez porque não tem um profissionalismo tão forte quanto o futebol de campo, né? E eu acho que mesmo o fato de alguém jogar num clube hoje, daqui a um tempo ele muda, daqui a pouco ele está jogando junto numa seleção, esse convívio fica um pouco. Parece que humaniza um pouquinho mais a modalidade, né?
Tem razão, tem razão. E Bastante. você é considerado um embaixador do futsal no mundo. Você trabalhou nos 5 continentes, teve contato no mundo inteiro do futsal. Eu tive presente, eu não sei se foi em 21 ou 22 países. Alguns países, assim, só para dar um curso, né, 2, 3 semanas, e outros países eu fiquei mais tempo. Na Espanha foi 6 ou 7 anos, em Portugal 2 anos, na Colômbia, no Vietnã 4 anos, e outros países eu fiquei menos tempo. Você Do treinou também o time Atenas, da no Argentina? Marrocos. Você trabalhou Na no New Argentina eu Old tive um ano Boys? e meio. Na Argentina eu tive um ano e meio e ainda terminei como meu jogo como jogador lá, viu? Eu tinha interrompido, depois eu reiniciei como jogador e treinador. Foi o meu primeiro país que eu morei fora do Brasil, em Rosário. Eu me lembro de uma passagem no New Old Boys, o New Old Boys ali, que é o meu time argentino do coração. Tive lá um ano e Opa, meio. pode conta pra gente, então. Eu me lembro porque nós tivemos o derby lá, que é o Central, o Rosário Central e o, e o News, né? E nesse jogo nós estávamos perdendo de 3-0. Aí eu troquei de posição com o meu pivô e eu fui para frente. Eu me lembro que esse jogo eu marquei 5 gols, né? E eu ouvi alguns elogios da torcida contrária, né? Que era uma quadra aberta, elogios entre aspas, né? Alguma coisa um pouco mais forte. E depois nós fomos comemorar no clube, lá no clube do News. Era o derby, né? Era o jogo mais importante da Liga Rosarina e, e era o único derby que havia no futsal, no futebol de salão argentino, porque não havia o Boca. Estava começando o River Plate ainda, o Boca ainda não estava na parada, então me lembro bem disso. Não dá para esquecer, né? É difícil, né? Aquele bafo, os caras ali apertando, é difícil. E me fala uma coisa, você falou da Argentina agora. A Argentina atualmente é um dos grandes países do futsal do mundo, né? Eles demoraram um pouquinho para pegar o jeito. Eles são tão bons no campo e só agora que chegaram no futsal. Eles começaram a fizeram um trabalho de base muito bom, né? E, e ali praticamente todas as quadras na Argentina de clubes pequenos são quadras pequenas. Então, a meninada desenvolve bem o jogo, viu? E, e atualmente estão com bons treinadores. Tiveram no título deles um treinador que desenvolveu muito lá, que estava até agora no El Poço, e o atual, que foi jogador do Interview. E estão trabalhando muito bem. O Brasil, eu acho, ainda individualmente, um país que tem todas as condições para voltar a ganhar o título, mas a gente está jogando muito pouco, né? A gente quase não vê mais o time adulto do Brasil jogar. E os outros estão jogando bastante. E nós estamos perdendo tempo, né? De aqui ao outro Mundial, vamos ter 2 anos. Esperamos que movimente mais, para a gente poder ter mais possibilidade nesse novo Mundial. Nos 2 últimos, nós não chegamos na final. Então, a gente tem que se preparar melhor. Colocar as barbas em molho. E você tem dedicado sua carreira ultimamente à preparação da garotada, basicamente. Você trabalha mais nessa formação? Me explica, você não quer trabalhar no público adulto ou você se identifica mais com a garotada mesmo? Olha, eu às vezes me pedem para ajudar no time adulto, como o Jesus Velasco às vezes me liga, ó, vem, estava no Barcelona, eu tive lá faz um ano mais ou menos, eu tive com a base também, tive um pouco com ele. Agora, o que eu gosto mesmo é de preparar a meninada desde abaixo, né? Preparar esportivamente e no plano educacional também, né? Porque um leva o outro, um ajuda o outro, né? São duas coisas que estão ligadas, né?
a cabeça com o pé, né? E o coração também, né? É o que A gente brincavam tem que ver. antigamente, é o craque na bola, craque na escola. Então a molecada tem que juntar as duas características. E me fala uma É coisa, verdade. Zego. Bom, quem trabalha na formação de atletas de base, né, tem sempre aquela dúvida. O analítico é mais importante, o global, e parece que você gosta do global. Se a molecada não tiver bola, parece que a coisa não anda, né? Olha, eu tenho a bola. O global é importante, mas o analítico também. Não tira, é necessário. Senão, nessa pandemia, ninguém ia treinar, ninguém ia fazer nada, né? Aquele na coisa de você, por exemplo, ir na parede, tocar várias vezes para o interior, para o exterior, isso eu faço sempre. O passe com a perna contrária, né? Porque dá muita visão de jogo. O domínio de bola, o chute com as duas pernas, o drible para os dois lados. O analítico e o global podem perfeitamente conviver juntos. É uma pergunta que eu até estranho, né? Eu até estranho muito, porque outro dia participei de uma live aí, que formar ou ganhar. Agora, eu não entendo. Se você melhora o teu atleta, tecnicamente, a possibilidade de ganhar é maior. É que hoje em dia a cobrança é muito prematura, né? O cara quer que você seja campeão do sub-7. Pô, não é mais fácil você formar a garotada? Olha, eu acho que a cobrança existe mais hoje em dia, né? Mas as coisas podem andar mais rápido. Dá para você, por exemplo, chegar antes na quadra, você buscar. Se você tem 2 dias de quadra coberta, você pode buscar uma quadra aberta para treinar. Agora, precisa motivar a meninada. Se você motiva, eles gostam de jogar bastante. A gente tem que pensar como criança. Para treinar bem criança, a gente tem que pensar como criança. E aí a gente vai treinar melhor criança. Eu tive meninas, a única vez que eu vim no Brasil, tive moças ali em Criciúma, eram 6 moços. Elas treinavam das 4 às 6. Eu me motivei também por causa disso. Aí elas pediram para treinar das 5 às 7 da manhã. Eram estudantes de educação física. Depois foram 5 dessas 6, foram 5 para a seleção brasileira. A coisa é bola. A bola, pessoal. Né? Isso não mudou muito. A gente de criança gostava muito da bola também. Se não tem bola, não tem graça, né? A bola é a nossa amiguinha. Zé, eu queria te agradecer demais pela participação com o Confraria dos Esportes essa semana. Com muita honra, contei com a sua presença. Eu queria realmente agradecer a você, ao Silvinho, que nos ajudou aí, que está na parte técnica. E sempre que a gente puder dar uma observada aí no seu trabalho, eu gostaria de participar. Você está no Brasil até quando? Eu vou ficar eu acho que um bom tempo, porque a minha escolinha nos Estados Unidos agora abriu a possibilidade, abriu uma aqui em Tapecerica da Serra. Então, eu vou estar um bom tempo aqui. Vou estar um bom tempo. E também como eu saí dos Estados Unidos, fui na Espanha, e aconteceu a pandemia, eu não pude retornar aos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, eles colocaram aqui, pelo menos por mais uns 6 meses, eu vou estar aqui no Brasil. Ah, muito legal. Mas se estiver lá nos Estados Unidos, a gente pode se comunicar perfeitamente. Vamos lá. A internet tem essa facilidade, né? Ela ajuda a gente a conversar com as pessoas como se estivesse pertinho aqui. Confraria dos Esportes essa semana, então, recebeu com muito orgulho, muita honra o Zego, um grande nome do futsal brasileiro e mundial. Nós temos encontro marcado na próxima semana. Obrigado pela audiência e até lá.